Pai querido, eu me apresento diante do Senhor, me usa como instrumento nas tuas mãos para trazer a palavra, Pai querido, pão fresco do céu. Pai querido, palavra revelada ao coração de cada um, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tá pronto para receber? Coração aberto, disposto. Gente, eu estava reparando que as últimas palavras que eu tenho ministrado, eu sempre gosto de dar título, e eu estou usando bastante o início do título da palavra com o como. Eu me lembrei aí que tem alguns coaches aí que falam que para você perguntar, quer aprender alguma coisa e vai fazer uma pergunta? Tem que ter como, parará e depois você faz a pergunta, mas tem que começar com como. Então a gente tem aprendido algumas coisas aqui, né? Como ativar a unção de Deus, foi uma das palavras que nós ministramos aqui. O como tem aparecido. Hoje nós temos mais uma palavra que tem como título aqui, o como. Como manter viva a chama do dom de Deus. Quem quer manter viva? Quem aqui já se sentiu em algum momento da vida frio espiritualmente? Levanta a mão. Eu também, gente. Isso acontece. Muitos aqui vieram para Lagoinha, ou depois de um tempo distante do Senhor, ou alguns até chateados ou feridos com a igreja, e muitos estavam até dentro de igreja e congregando e tudo mais, mas parece que, não sei o que aconteceu, mas a chama do Espírito Santo de Deus e do dom, do fogo do dom de Deus dentro de si, se estava lá, estava tão fraquinho que você não estava nem percebendo. Né? Tão importante essa temática que o nosso pastor André Valadão, que é o presidente desse ministério, trouxe uma série de ministrações recente a respeito de frieza espiritual. Nós precisamos sair desta frieza, nós precisamos nos entregar, viver novamente relacionamento com o Espírito Santo de Deus em tal nível, de tal forma que nós não venhamos de forma nenhuma a esfriar. E eu tenho certeza que se ainda que você tenha tido um período em que você esteve frio espiritualmente, o fogo do Espírito Santo de Deus na tua vida não se apagou, e é por isso que você está aqui. O fogo não se apagou. Pode ser que você tenha tido essa impressão, não tenho, o Espírito Santo foi embora, eu vou dizer, não foi. E há uma chama ainda, e há uma fagulha talvez, do fogo do Espírito Santo de Deus, e eu vou dizer para você, eu não sei, mas tem algumas coisas que fazem o fogo reacender, uma delas é o oxigênio, quem sabe disso? Você joga o ventinho, joga o ar, não é não? Quem gosta de churrasco aqui, levanta a mão para a honra e glória do Pai, churrasco, né? Muita gente aqui está devendo aí de convidar o pastor para um churrasco, né? Mas a gente vai, esse é tempo de bênção, tempo de comunhão, mesmo que você seja vegetariano, não goste tanto de carne, né? Dá para fazer churrasco com fruta, dá para fazer churrasco com abobrinha, dá para fazer churrasco com umas coisas aí, né? Pão de alho, tem umas coisas aí da terra que dá para fazer também, é bênção. Quando não quer pegar lá na churrasqueira o fogo daquele carvão, né? A gente tem alguma estratégia. Ó, dica aí, dica de churrasqueira, né? A gente nem é tão churrasqueiro assim, mas a gente vai tentando, a gente se esforça, né? Mas pega um ventilador, bota na frente lá, né? Quando tá o fogo pegando, dá aquela acende, né? O fogo, né? Ou então a dica boa nossa aqui também como é que chama? Secador de cabelo. Secador, ó, nós temos aqui o profissa aqui, que é o Flavinho Navarro, né? Precisou de alguém fazer churrasco com a sua festa aí, vamos fazer festa, que povo de Deus gosta de fazer festa, pode chamar o Flavinho Navarro que tá garantido, churrasco garantido, mas dá um negócio, acende a chama quando você pega lá o secador de cabelo e joga no fogo. Gente, é o que vai acontecer aqui hoje em nome de Jesus. Talvez havia apenas uma fagulha, você achou que tinha apagado, é igual no churrasco, quando você tentou ali, o fogo parece que não está pegando, mas aí quando você joga aí, joga o ventinho lá no meio, parece que, eu achei que tinha apagado o fogo. Aí ele surge, por quê? Porque ainda havia uma fagulhinha ali, ainda o fogo não havia apagado. Como manter viva a chama do dom de Deus? Qual é o texto base? Vamos trabalhar com um texto só, 2 versículos principais hoje, 2 Timóteo 1, 6 e 7. Eu entendi de Deus que isso era palavra profética para nós. Já há um tempo que eu gostaria, uma das palavras-chave aqui deste versículo 7 principalmente, é uma temática que eu gosto muito de ministrar, de trabalhar, de ensinar a respeito. É algo que todos nós precisamos, e você sabe que todo pastor e pregador, quando vem aqui pregar, ele prega primeiro para si mesmo. Então, na verdade, estou pregando para mim mesmo. E o que eu vou pregar aqui, eu primeiro recebi, continuo, e quando eu prego de novo, eu estou pregando para mim de novo, porque é algo que a gente tem que buscar em Deus. Tá? Veja o que diz 2 Timóteo 1, versículos 6 e 7. Eu vou ler aqui, e se tiver um pouquinho diferente ali, ele vai colocar ali também. Por essa razão,
torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Lagoinha é uma igreja que acredita no ministério de imposição de mãos. Tá? Ao mesmo tempo que a Bíblia fala que um pastor ou alguém que seja um ministro do evangelho não deve impor precipitadamente as mãos sobre alguém, nós somos muito criteriosos em relação a isso. Às vezes tem algum visitante ou alguém, a gente não vai simplesmente já impondo, já querendo orar dessa maneira. Nós somos muito cuidadosos em relação a isso, tá? Mas há um fluir, eu creio muito, não é tema para a gente falar sobre isso e aprofundar em estudo hoje, mas eu creio no que em espanhol nós chamamos de impartição espiritual, que seria o repartir de dons, a transferência de dons a partir da imposição de mãos. Isso é o que Paulo está falando. Eu orei por vocês, eu transferi dons a vocês, eu entreguei a vocês através do ministério da imposição de mãos, dons espirituais que foram, e foi o que eu fiz agora, em nome de Jesus, liberando cada um aqui que vai servir nessa área do diaconato, em nome de Jesus, através da imposição de mãos, entregando autoridade, e entregando aí dons, e dando autoridade para que você busque em Deus dons espirituais para você fluir na área que o Senhor quer que você flua. Então, há um ministério, sim, nós cremos no ministério da imposição de mãos. Mas o foco da nossa palavra está aqui no versículo 7, que é um texto muito conhecido da maioria de vocês, que diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor. Eu vou ler o que está ali, mas depois eu leio como está aqui na versão que eu peguei. Tem duas versões da NVI que trazem a palavra, ao invés de domínio próprio, equilíbrio, mas elas estão ligadas, tá? Então ali, nós temos ali, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de... Poder. Vamos lá, todo mundo junto? Deus não nos deu espírito de... Covardia. Mas de... Poder. De... Amor. E de quê? Domínio próprio. Equilíbrio. Deus não nos deu. Qual foi a minha preparação nesse sentido? Peraí, como é que eu vou desenvolver essa palavra com vocês? Eu fui no original. Sabe que quem gosta de estudar e aprofundar na palavra de Deus, vai no original para entender o sentido mais amplo das palavras. Você sabe que tradução é algo perigoso. Há muitos livros que no processo de tradução perdem o sentido. Por isso que é tão impressionante. E nós temos uma convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus, porque apesar de ser um livro que por muito tempo ele não era impresso, porque a prensa ela foi inventada, se eu não estou enganado, em 1400 e alguma coisa, por Gutenberg. Então, final do século XV, começo do século XVI, nós passamos a ter um sistema de imprimir em papel, né, livros impressos no papel. Antes disso, os livros eram escritos, manuscritos. Por isso você tinha uma profissão muito relevante, muito importante, muito bem requisitada, que era a profissão do escriba, que era quem escrevia, para escrever a Bíblia, por ser um livro sagrado, pelo cuidado que havia, que você não podia, né, diz que quem traduzia, os escribas responsáveis por traduzir a Bíblia, tinham todo um critério. Por exemplo, se alguém chamasse o escriba em algum momento, para que ele, olha, escriba, fulano, tal, ele não poderia sequer tirar a atenção daquilo que ele estava fazendo, até finalizar um trecho inteiro que ele estava copiando manuscritamente. Ele tinha uma série de critérios de cuidado para que não houvesse erros de o que a gente hoje chama, porque a gente digita hoje no computador, o que seria um erro de digitação, um erro de bobeira que você não viu e passou batido. O escriba, como ele estava fazendo manuscrito, ele não podia, então ele tinha que ter uma atenção extrema, ele tinha que ter um cuidado. Dizem que a Bíblia, para você ter uma Bíblia no passado, quando ainda era manuscrito, porque a Bíblia é uma coletânea de livros gigantesca, era mais ou menos o preço de uma casa. Pensa uma casa, uma mansão, lá em São José nós diríamos talvez uma mansão em Urbanova, que é um bairro de condomínios e que tem imóveis bastante de alto padrão e caros, né? Você poderia ou comprar a Bíblia ou comprar uma mansão no Urbanova. Então não eram, obviamente, todos que tinham a Bíblia, porque era um processo, você tinha que contratar, levava em torno de um ano para a pessoa fazer isso, e aí você tinha que investir esses valores, né? Hoje nós temos a Bíblia
Hoje até digital, a gente pode pegar o celular e baixar um aplicativo, a gente pode ler a Bíblia em diversas versões diferentes. E é impressionante a gente observar o quanto que, apesar, os estudiosos, eles pegam os manuscritos que ainda se tem, ainda aqueles textos que foram escritos manualmente, e comparam os textos e não houve perda de sentido, pouquíssimos errinhos que não afetaram o sentido da palavra, às vezes errinho de uma letra ou de outra coisa, mas é impressionante como a Bíblia se manteve em sua transferência, né? Na forma manuscrita, depois na digitação, depois você não perdeu, a Bíblia não perdeu o sentido, os versículos não foram alterados. A realidade é que hoje existem falsos profetas, falsos teólogos, falsos mestres, alterando de forma programada, sistematizada, de forma intencional a Bíblia. Isso é fato. Nós dizemos que são seitas que decidem pegar a Bíblia e alteram. Há pessoas dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada e querendo modificar os textos bíblicos, mas isso de maneira intencional. Agora, a Bíblia, escrita por mais de 40 autores ao longo de 2000 anos, e já passados mais de 2000 anos desde a vinda de Cristo, e desde textos aí, então tem textos de 4000 anos, e desde do primeiro texto escrito até hoje, o texto. Aí quem consegue preservar isso? Isso acontece com qualquer tipo de publicação, livro, material? A Bíblia tem sido preservada. Por ser a palavra de Deus, o Senhor não tem permitido que isso se perca, que a Bíblia seja alterada ou distorcida. Então nós podemos ter essa convicção, né, de que a Bíblia é de fato a palavra de Deus. E aí a Bíblia diz o seguinte, então, apesar, mesmo com traduções, e tanto, gente, por muito pouco, a gente costuma dizer, tem um livro que fez muito sucesso quando ele foi lançado no Brasil, aliás, fez sucesso no mundo. Um cientista, muitos de vocês vão lembrar, um físico chamado Stephen Hawking, escreveu um livro que é o livro mais conhecido dele, chamado Uma Breve História do Tempo. Quando esse livro foi publicado no Brasil, há muitos anos atrás, pela primeira vez, ele já tinha sido um sucesso de vendas antes de chegar no Brasil. Uma editora comprou os direitos, era a véspera de Bienal do livro, os caras traduziram às pressas o livro, e diversos erros de tradução. Eles tiveram que, um mês depois do lançamento, foi o livro mais vendido na Bienal do Livro na época, um mês depois tiveram que resgatar o livro que tinha sobrado, que não tinha vendido, porque eles precisaram fazer nova edição por erros de tradução. E aí o que se identificou é que, por ser um livro, apesar de uma linguagem mais simples do que o técnico de quem conhece física, diz que quem faz física é louco, quem gosta de física. Já viu isso? O pessoal que estuda física fala assim, vocês são loucos de estudar física. Né? E há uma linguagem muito técnica, mas o Stephen Hawking trouxe informações, inclusive sobre astronomia, buracos negros e tantas coisas, numa linguagem bem mais simples, mas ainda assim é um conteúdo extremamente técnico. E que, porque não foi traduzido por uma pessoa que tinha esse conhecimento, houve muita distorção, muito conteúdo que foi traduzido e aquilo que foi traduzido não era o que era para ser traduzido. Isso não aconteceu com a Bíblia. Mas é muito bacana a gente entender que se a gente foi por acaso que a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego? Já falamos sobre isso, e quando a gente estuda teologia a gente entende de jeito nenhum. Essas línguas são línguas muito cheias de significado, muito amplas. Por isso se fala tanto sobre códigos e revelações que a gente tem quando a gente vai no original. O original do Novo Testamento, para quem não sabe, é o grego. E aí eu falei, vou lá, deixa eu dar uma estudada no grego. E aí eu fui em algumas palavras-chave. Uma das palavras-chave do versículo 7 é: Deus não nos deu espírito de covardia. Espírito, no grego, é pneuma. Sabe quando a Bíblia fala sobre a criação do homem? Lá atrás, e que Deus soprou o espírito no homem, o único ser criado por Deus, que Deus soprou do seu próprio espírito. A Bíblia está dizendo aqui, o termo espírito é o mesmo que quer dizer no hebraico sopro, o sopro do Espírito, o sopro de Deus. Tá? Esse sopro, esse vento, que também pode ser traduzido no pneuma, pode ser traduzido como ar, como racional, como uma disposição mental, ou o sopro de Deus em nós, é sobre esse Espírito. Só que ali no versículo 7, Paulo está falando assim, não foi lançado sobre vocês um espírito de covardia. Opa! Isso quer dizer o seguinte, que quando Deus soprou do seu Espírito em nós, junto com aquilo que ele soprou, obviamente que veio o próprio Espírito de Deus sendo soprado em nós,
Existe medo e covardia em Deus? Não. Então, Paulo está dizendo, não existe esse espírito, essa disposição, esse DNA de covardia, de medo. E aí quando a gente vai, covardia aqui está como espírito de covardia, ok? No original, você vai ver em algumas versões da Bíblia isso como temor, como medo, tá? Mas também como timidez. Quem tem acompanhado aqui, nós falamos alguma coisa em palavras anteriores a respeito da timidez. A timidez nada mais é do que o medo de se expor, o medo de ser ridicularizado, o medo de talvez você falar algo ou se apresentar no meio das pessoas e as pessoas te desprezarem, talvez te humilharem, ou te tratarem mal, ou não te darem o respeito devido. A timidez, na verdade, é uma forma de preservação. Veja, o sentido da palavra aqui, a palavra temor, medo, que pode ser traduzido também como covardia ou timidez, é a palavra deilia, do grego. Veja, não há nenhuma dessas características no sopro de Deus, no sopro que Deus lançou em nós. Então não existe em nós, mas em determinadas situações eu confesso, Deus havia me dado uma direção, mas eu por medo, por timidez, por falta de ousadia, e eu não fiz o que Deus pediu para eu fazer, ou eu demorei para fazer o que Deus pediu para me fazer. Peraí, mas isso não faz parte do Espírito de Deus que está em você. Vocês estão entendendo? Não há espírito de covardia em nós. Se você tem se limitado, se você em determinados momentos ainda tem se sentido paralisado, em nome de Jesus, isso vai se romper, porque a palavra de Deus traz revelação, e revelação traz mudança, traz romper, traz avanço nas nossas vidas. Então entenda, covardia, timidez, quando a gente estuda isso mais para o lado da psicologia, eu gosto de dizer, a timidez é uma característica da personalidade, a personalidade é uma casca de proteção apenas, mas não faz parte de quem somos. E nós temos aprendido aqui que somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Então eu sou espírito, e o meu espírito reviveu quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, e a partir desse momento, quando meu espírito ressurgiu, reviveu, foi regenerado, ele passou a ter conexão direta com Deus. Agora eu recebo de Deus a partir dessa conexão espiritual. E se eu estou recebendo de Deus, quando Deus te comissiona, quando Deus levanta você, nós tivemos aqui agora a entrega dos certificados para aqueles que se dispuseram a serem treinados para o serviço da diaconia. Você não precisa temer, você não precisa ser tímido. Veja, aqui ainda estamos num espaço menor, mas a gente está indo para um lugar maior. Nós estamos indo para um lugar que vai se encher de pessoas. Eu tenho certeza e convicção de que é uma igreja. Gente, não há problema numa igreja ser pequena. Eu digo assim, Igreja Lagoinha é uma igreja que está avançando. E nós não podemos podar o Espírito Santo de Deus. Nós estamos deixando o Espírito Santo de Deus fluir. E aí, de repente, o diácono ele precisa se movimentar, ele precisa ajudar as pessoas a chegar num lugar, e com aquela igreja cheia, você não pode deixar a timidez, o medo, a covardia, a falta de coragem, sei lá, te limitar. Isso não faz parte do Espírito que foi lançado sobre você, do que o Espírito Santo de Deus soprou na tua vida. Então nós vamos romper com isso em nome de Jesus. Agora, se eu quero manter, peraí, mas isso está falando, ok, estamos falando sobre o espírito de covardia. Mas aí eu entendi o seguinte, esse versículo está conectado diretamente ao que nós falamos acima. Como manter a chama do fogo, do dom de Deus, acesa em nós? Como manter? Gente, se você acender um palito de fósforo, ele acende, certo? Por quanto tempo você consegue manter o palito de fósforo aceso? Até queimar o seu dedo? Até ele queimar inteirinho? Como é que a gente consegue, se você fizer juntar um monte de papel e fazer uma fogueirinha, você consegue manter o fogo constante? Uma hora vai acabar, né? Porque acaba, não tem mais o que alimenta o fogo. E aí o papel já queimou, já virou tudo cinza, aí acaba. Gente, tem gente que ainda está vivendo como era no Antigo Testamento. Quando a gente estuda a respeito do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento, ele ia e voltava, ele não era permanente com o ser humano. Deus permitia que o Espírito viesse para cumprir um propósito. A Bíblia fala que Davi recebia essa visitação do Espírito Santo de Deus. Tem um episódio que eu acho muito lindo e mostra o poder que tem o louvor e a adoração, inclusive no enfrentamento de demônios, de situações espirituais, de opressão do maligno, quando Saul era oprimido por demônios e ficava lá doido e com medo, porque ele tinha lá os tormentos noturnos e era visitado por demônios. Ele mandava chamar Davi para tocar sua harpa e louvar o Senhor, e os demônios, iam embora. E a Bíblia fala que o Espírito Santo vinha sobre Davi.
O Espírito Santo vinha sobre Davi. Tem gente que está assim, olha, eu recebo o Espírito Santo, mas o Espírito Santo vai embora, e aí eu me encho de covardia, de medo, e não tenho mais coragem de fazer o que Deus mandou eu fazer, ou não me sinto capaz. Veja, o Espírito Santo de Deus agora mora dentro de você, e não existe no Espírito Santo de Deus o espírito de timidez, covardia, não existe. O Espírito Santo de Deus te torna forte, te capacita para a boa obra. Aquilo que de antemão o Senhor preparou para você fazer, o Espírito Santo te capacita a fazer isso, e ele mora dentro de você, ele habita em você. E aí, como é que eu mantenho a chama acesa? Como é que eu alimento? Poxa, para eu manter uma chama acesa na literal, no carvão, no churrasco lá, eu tenho que continuar colocando carvão, certo? A hora que foi, todo o carvão virou todo cinza, tem como manter o fogo aceso? Não, só se eu colocar mais carvão. Peraí, então o que eu tenho que fazer para manter a chama do dom de Deus viva em nós? Olha, Deus não lançou sobre nós espírito de covardia, porque isso nem tem, não existe isso no Espírito de Deus. Mas, pelo contrário, veja só, Ele não nos deu espírito de covardia, mas Ele liberou sobre você espírito de poder, amor e moderação, domínio próprio, equilíbrio. É isso que a gente precisa para manter o fogo aceso. Poder, vamos lá, as palavras-chave, né? Poder, quem sabe como é que é? Os mais estudiosos aqui vão saber. Com certeza, Juliana e Alexandre, né? Poder explosivo de Deus. Qual é a palavra do grego que quer dizer isso? Diz aí bem alto, diz aí. Dunamis, ó, palavra que os crentes há mais tempo já ouviram algum pregador falar a respeito disso. O que é o dunamis? É o poder, aliás, esta igreja, só para você ver, esta igreja está habilitada para poder fluir debaixo do poder explosivo do Espírito Santo de Deus, tanto que a origem dessa igreja foi dentro de um GC que, por coincidência apenas, o nome é GC Dunamis. Porque isso aqui já nasceu desse poder explosivo de Deus que já duas igrejas já surgiram, está surgindo a terceira lá em Paraibuna, do Ezequiel, que também foi o primeiro GC que ele fez, foi o Dunamis. O Dunamis está sendo tão explosivo que está liberando. Alguns aqui que estão acompanhando a gente nas redes sociais, ou que me tem nas redes sociais, viram que nós estivemos sexta-feira lá em Jacareí. A primeira igreja que veio da igreja de São José, que é a que nos enviou para Pinda, a igreja lá está comemorando 1 ano. Nós estivemos ali na comemoração, 5 dias de comemoração. Hoje, inclusive, eles estão em culto e celebração hoje, comemorando 1 ano de Lagoinha em Jacareí. A Lagoinha de Jacareí nasceu no GC Dunamis. Poder de Deus. O Dunamis é o poder explosivo do Espírito Santo de Deus. Pode também ter o significado, o sentido de força, de poder de milagres, poder para fazer milagres. Este lugar, gente, muitos milagres estão acontecendo, e se você precisa de um milagre, você veio ao lugar certo. Se você conhece alguém que está precisando de um milagre, não tenha espírito de covardia, não tenha espírito de timidez. Diga a essa pessoa, pode vir, porque ali na igreja de Cristo, ali na Lagoinha, há poder dunamis ali, há poder do Espírito Santo de Deus, há um poder que libera os milagres da vida das pessoas, o poder para fazer milagres que vem direto de Deus, direto do Espírito Santo de Deus. Isso está sobre nós, é o dunamis de Deus sobre nós. Também quer dizer habilidade. Deus libera este poder, Deus liberou sobre você Espírito, e isso vai manter a chama do fogo do Espírito, a chama do dom de Deus acesa em você. Deus liberou sobre você tanto habilidade para fazer o que Ele te pede. Nunca Deus vai mandar você fazer alguma coisa que Ele não vai te habilitar e te capacitar para fazer. E lembra, os apóstolos lá atrás, quem já assistiu The Chosen, a gente acaba citando porque a encenação é muito bacana isso, né? Tem um episódio, acho que da 2ª temporada, que Jesus fala, eu vou enviar vocês, está uma reunião especial com os discípulos, vou enviar vocês para irem para a cidade de 2 em 2. E ó, sabe o que vocês vão fazer lá? O que eu estou fazendo aqui, que vocês já viram fazer. Vocês vão expulsar demônio e curar enfermo. E aí eles, o quê? Fala de novo, acho que eu não entendi. Como é que nós vamos fazer isso? Não é por vocês, mas pelo poder que eu estou liberando sobre vocês. Esse poder dunamis. É esse poder dunamis que mantém o fogo de Deus aceso em você e te habilita para fazer.
Em Atos dos Apóstolos a gente vê falando assim, que os apóstolos, quando eles iam pregar para as multidões, eles muitas vezes não sabiam o que eles deveriam pregar naquele exato momento, mas o Espírito Santo de Deus os habilitava e colocava as palavras na boca deles para que eles possam falar. Não tenha medo, não tenha receio de fluir debaixo dessa unção. Esse Espírito foi lançado sobre você, você tem autoridade. Entenda, eu também entendo a palavra poder como autoridade. Imagine a seguinte situação: alguém indo aí parando aqui é uma rua tranquila, né? Mas talvez indo aqui nessa estrada que vai lá para Moreira, ou numa das avenidas principais, e simplesmente alguém do nada aparecer no meio da rua e mandar você parar. O que você vai pensar? Quem é esse maluco? Que doideira é essa? Quem é esse cara aí esse cara, essa mulher, essa pessoa aí para mandar eu parar? Provavelmente você vai desviar e vai seguir adiante, você nem vai parar. Agora, e se aparece alguém fardado? Se aparece alguém com roupa de policial, cap de polícia, com um carro do lado, com a sirene ligada? Se aparece alguém com uma roupa do exército? O que você faz? Opa! O exército, por exemplo, não cuida de trânsito, mas assim, se você vê alguém fardado no meio da rua mandando parar, você para. Por quê? Porque aquela roupa que essa pessoa está vestindo demonstra que ela tem uma autoridade sobre você como cidadão. Agora, veja o que eu estou dizendo para você aqui. Esse poder que Deus lançou, Deus não nos deu o espírito de covardia, timidez, nada disso, mas o que Ele soprou em nós, esse dunamis que Ele soprou em nós, nos trouxe autoridade. E as pessoas vão olhar para você e elas vão ver a autoridade do próprio Deus sobre você, porque você tem uma capa de autoridade sobre você. O mundo espiritual reconhece isso. Quando você está vestido com essa capa de autoridade, você não precisa ter medo de expulsar demônio, não. Se alguém manifestar, você fala, em nome de Jesus, está amarrado, sai fora, cala a boca, fica quieto e vai lá e ministra sobre a vida. Gente, tem toda uma orientação, tem treinamento específico para isso, muita coisa sobre essa questão, mas veja, numa situação em que o diabo apareça na tua frente, você tem autoridade e poder dunamis para mandar fugir, para sair correndo, sai fora. E o diabo reconhece a autoridade que está sobre a tua vida, as pessoas vão reconhecer essa autoridade, mas você precisa se posicionar e se vestir com essa capa de autoridade, em nome de Jesus. Amor. E é interessante porque gente, amor é algo que não é só, a gente tem falado sobre amor, o amor, Deus não é só um Deus supremo que tem amor, ou que oferece amor, ou que entrega amor. A Bíblia diz que Ele é o próprio amor. Então, quando Ele soprou da essência dEle em nós, o que veio junto e que mantém o fogo de Deus aceso em nós, é o amor. E se você achava que não era capaz de amar, gente, o amor, esse amor que aqui, qual é o amor? A gente, quando estuda, se alguém aqui já viu palavras falando a respeito de amor, há alguns tipos, no grego aparecem algumas palavras que podem denotar o que em português nós traduzimos como amor, mas adivinha, o que está aqui, a palavra, que é a palavra do grego aqui, que foi traduzida como amor, é a palavra ágape. A ágape é o que nós chamamos de o amor de Deus. O ágape é uma palavra do grego, inclusive do grego antigo, que aparecia em alguns escritos, era usado em algumas situações. Eu coloquei aqui, no estudo da origem da palavra ágape, do sentido, quando ela era usada para dar um sentido de um amor, que é um amor que transcende para todos os seres. A pessoa que ama com o amor ágape, ela ama a todos. Isso tem alguma coisa a ver com o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, ao derramar o seu sangue por nós? Por isso que eu não consigo, e Lagoinha não crê nisso. Há algumas visões teológicas que acreditam que a salvação não é para todos. Não tem como, esse ágape de Deus, você vai ver que aparece mais de 200 vezes o termo ágape no Novo Testamento. E Jesus, adivinha, palavra-chave da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse amor é o verbo agapau do ágape, que é esse amor que é capaz de amar a todos sem exceção. É um amor incondicional, é um amor voluntário, é um amor que você entrega porque você escolheu fazer isso, e é um amor incondicional, é o amor capaz de amar quem te odeia, é o amor capaz de amar quem te feriu.
o amor capaz de amar quem te traiu. É o amor que Jesus demonstrou para nós como homem aqui na terra. Jesus, apesar de Judas tê-lo traído, apesar de Pedro tê-lo traído, apesar de erros e falhas que os discípulos tiveram, que os apóstolos tiveram em diversos momentos, agindo de maneira contrária àquilo que Deus, através de Jesus Cristo, havia orientado, você vê Jesus sempre amando. Quando Pedro, um dos evangelhos, fala isso, eu acho tão linda essa cena especificamente, eu fico imaginando essa cena, quando Pedro, que achava que ele não ia negar Jesus jamais, que ele, se precisar eu mato antes de alguém tocar em Jesus, foi isso que ele falou para Jesus. Jesus falou, ainda hoje você vai me trair, você vai me negar 3 vezes. E quando isso acontece, Jesus está sendo conduzido, preso, e um dos evangelhos retrata que quando o galo cantou a 3ª vez, e ele tinha negado que Jesus olhou e eles trocaram olhares mesmo à distância. E o olhar de Jesus para Pedro não foi, viu, não falei, você ia me trair, viu? Ele disse que morria por mim, aí não morreu, e agora? Não foi um olhar de incriminação, de condenação, de acusação, pelo contrário, foi um olhar de amor. Sem precisar falar nada, Pedro ali se sentiu perdoado por Jesus. Esse amor, esse é o amor ágape. E esse amor ágape está dentro de você, porque esse amor ágape faz parte da essência de Deus, e o sopro de Deus está em nós. Não nos foi dado o espírito de covardia e timidez, mas pelo contrário, o dunamis de Deus está em você, o ágape de Deus está em você. E não só o dunamis e o ágape, mas também os sofronismos. Agora esse eu acho que você não sabia. O ágape você já ouviu falar, o dunamis. Quando eu li esse sofronismo, eu acho que você não vai saber o que é. Sofronismo é essa palavra que está traduzida como domínio próprio, ou em algumas versões como moderação, ou em outras versões como equilíbrio. Nós temos aqui equilíbrio. Uma definição bem técnica, a palavra sofronismo significa chamado à estabilidade de mente, ter uma mente tranquila e que não muda de opinião, não tem variação de opinião. Você lembra daquele texto que fala que em Deus não há sombra de dúvidas, não é mudança, não há variação? O que Deus fala é, o que Deus diz, fala que não é, não é. Então, desse espírito, nós temos isso em nós também. O autocontrole e a disciplina. Eu estava lendo uma versão em inglês da Bíblia, aparece lá a expressão sound mind. Sound é som, mas sound mind quer dizer mente sã. Uma mente saudável. Uma mente que não é uma mente doente. E vocês sabem que nós vivemos hoje no mundo. As doenças que vieram lá do final do século XX para o século XXI são doenças psicossomáticas, são doenças psicológicas. São doenças da mente. As pessoas estão doentes aqui. As pessoas sofrem com preocupação, com estresse, com depressão aqui, Isso, claro que traz doenças físicas também. Mas Deus não nos deu uma mente doente. Pelo contrário, Ele nos deu uma mente equilibrada, uma mente sã. Isso faz parte do Espírito Santo que mora em nós. E é por isso que nós devemos buscar esse equilíbrio. Viver de forma equilibrada em todas as áreas. E eu quero encerrar esta palavra hoje mais tranquila. Acredito que está tranquila, Está de boa, Uma boa palavra, tranquila, sossegada. A minha esposa falou assim, não vai fazer minha esposa fica não vai trazer uma palavra de exortação. Não, se tem alguma exortação é com muito amor aqui. Eu creio que é mais motivacional no sentido de revelação de Deus. Entenda! Você não é covarde, você não é tímido, pelo contrário, você tem dunamis de Deus dentro de você, você tem dentro de você o ágape, e você tem dentro de você o sofronismo, uma mente sã, uma mente saudável, uma mente que é equilibrada. Veja só, isso é positivo, isso é tremendo. E aí eu sempre falo, nós precisamos buscar, nós somos seres íntegros, Como eu falei há pouco, nós somos espírito, alma e corpo. Sou espírito, tenho uma alma e habito num corpo. Em qual destas partes eu devo buscar? Viver o poder de Deus, viver o amor de Deus e ser uma pessoa equilibrada? Nas 3 partes. Eu tenho que buscar esse equilíbrio nas 3 partes. Já falei isso para vocês, mas reforço neste final de palavra, que nós precisamos
no meio cristão, quem é crente há bastante tempo, sempre há uma ênfase, óbvio, né? Faz sentido, porque nós somos espírito, é a primeira parte da nossa integridade como ser, né? Precisamos buscar o espiritual, precisamos ser pessoas espirituais, precisamos aprender a caminhar como pessoas espirituais. Sim. Todo mundo aqui que é crente há mais tempo já ouviu isso? Sim. Mas a minha mente precisa também ser trabalhada, a minha alma precisa ser trabalhada, a minha alma precisa ser curada, a minha alma precisa passar por um processo de purificação. E há um processo, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é como água que vai lavando e vai limpando a nossa mente. De maneira que na palavra da semana passada nós falamos sobre isso. A nossa mente corrompida, pecaminosa, contaminada, nos faz ter desejos pecaminosos, nos faz ter desejos ruins, nos faz ter Mas se Deus colocou dentro do nosso espírito o equilíbrio, a capacidade de termos uma mente saudável e sã, a nossa mente pode ser purificada. Eu não preciso ter maus pensamentos mais. Eu não preciso pensar num pecado com tanta frequência. O diabo vai tentar lançar. Tem um livro muito conhecido aí de uma irmã chamada Joyce Meyer, que ela fala que a batalha principal que acontece em nossas vidas, ela acontece no campo da mente. Porque o diabo sabe, ele sugestiona, ele lança coisas no teu ouvido. Ele faz você pensar, você não é capaz. Opa, quem que é o acusador? O diabo é o acusador. Tem irmão aqui que está fazendo papel de diabo. Já falei isso, às vezes o diabo não precisa nem fazer nada, porque assim, o irmão já está acusando outro irmão, que já está acusando outro irmão, eles já estão se prejudicando entre si. Mas o acusador é o diabo. E ele vem na tua orelha e fala uma acusação, fala uma coisinha aí para você ficar inseguro, inconstante. Ah, não vai na igreja não, que não adianta nada, porque você pecou essa semana. Está amarrado em nome de Jesus. Vem do diabo e aí você deixa a sua mente, ó. Você não vai permitir mais que isso aconteça. Você vai pedir ajuda ao Espírito Santo e falar assim, opa, essa habilidade, esse poder, esse amor e essa capacidade de ter uma mente saudável, equilibrada e constante, ela está dentro de mim, no meu espírito. Isso é sopro de Deus. Deus me deu esse espírito de poder, amor e equilíbrio. Eu vou viver isso na minha vida, em nome de Jesus. E vou buscar isso nas minhas 3 áreas. No espírito, busque o espiritual. Na sua mente, encha a tua mente de coisas boas, da palavra de Deus, mas de conhecimento, de coisas boas, de boas notícias, de boas novas, de amor, de paz. Cuidado com o que você está falando. Ó, você fala, como é que a informação chega na nossa mente? Como é que o diabo coloca informação na nossa mente? Pelos sentidos físicos. Ele vem e sopra, ou usa alguém para soprar alguma bobagem na sua cabeça, aí a informação entra na sua mente, aí você pode manter esse pensamento negativo ou jogar fora, falar, isso aqui não vem de Deus, sai fora. Não deixa mais, para de ouvir. Gente, para de ouvir informação negativa, desliga um pouco a TV, deixa o rádio de lado, tem hora que precisa fazer isso. Tá? E se tem alguém que tem falado na sua orelha coisas negativas a seu próprio respeito, para de ter comunhão com essa pessoa, em nome de Jesus, pelo menos enquanto ela está nessa fase. Deixa ela de lado. Pera, ó, se quiser ajuda, ok, mas não vou mais ouvir o que você está falando. O que você está falando está me fazendo mal. Deixa de lado, corta assunto. Ah, mas eu vou ser mal educado. Seja o mais educado na medida do possível com essa pessoa, do que você puder ser educado. Mas fala, não quero mais ouvir essa lenga-lenga, não quero ouvir mais essa anhanhém, não quero ouvir mais fofoca, não quero ouvir... Me lembro de um amigo meu que contou de uma situação que vieram falar para ele de um irmão da igreja. Aí chegaram para ele assim, falou, não vou citar o nome dele, que é um amigo nosso, vai que alguém ouça essa pregação, né? Ô, fulano, você não sabe o que aconteceu com aquele irmão? Ah, aquele irmão? Peraí, você vai me contar? Vou te contar o que aconteceu. Ele falou, peraí que eu tenho o telefone dele, eu vou ligar aqui e ver se ele pode falar com a gente. Que isso, amigo? Por que você vai ligar para ele? Mas você não vai falar do irmão? Mas você acha correto falar do irmão se ele não estiver presente? Não é uma coisa meio... Eu não posso ligar. Não faz isso, que ele vai saber que eu falei. Ou, então, se não é para falar, não fala, não precisa falar para mim, não tem problema. Não pode ser falado na presença dele? Não vamos falar isso, que é uma coisa chata. Mas se você não pode falar na frente do irmão, por que você vai falar dele por trás? Não fala. Então, fala, não preciso. Não, mas você sabe o que aconteceu? Eu não sei, mas não precisa contar, não. Agora você vai falar assim, mas a gente é curioso, né? Aí você quer saber. Não, mas fala assim, eu tenho dentro de mim o espírito de sofronismo aqui dentro de mim, que é essa mente equilibrada. Então, não preciso, se não me interessa, se não tem nada a ver com a minha vida, não precisa me contar.
É isso que a gente precisa aprender. Aí você fala, ok, vou cuidar do que entra na minha mente. Estou cuidando do espiritual, buscando o alimento espiritual. Mas peraí, e o corpo? E aí o crente que é crente geralmente discorda, né, deixa o corpo lá. Não faz atividade física, não come direito, só come... Em nome de Jesus, Deus está falando aqui. E a gente fala, a igreja deixou de ser espiritual por causa disso. Não, a gente só falar porque isso daqui... Gente, nós somos seres íntegros. E aí eu pego para mim mesmo, minha esposa vai ficar super orgulhosa agora dessa parte, que ela tá pegando no meu pé. Tá? Então, não, a gente precisa melhorar. Vamos, tá? Então, a gente precisa. Você não precisa comer besteira todo dia. Você não precisa comer só alimento que te faz mal. Gente, a gente... não é. Você sabe que faz mal, você come. Você já come falando assim, eu sei que isso aqui vai dar uma azia, que eu não vou dormir bem à noite, que eu vou ter refluxo à noite. E você come assim mesmo, irmão. Olha só. E aí vai dizer, isso não é pecado? É pecado, irmão. Então, e Deus nos deu o espírito de sofronismo. Ou seja, Deus colocou dentro de nós uma capacidade de a gente exercer esse domínio próprio. Isso é fruto do espírito. Se é fruto do Espírito, eu tenho que aprender. Deus me ajuda. Tudo bem, sozinho eu não consigo, mas o Espírito em mim ajuda. Vamos fazer atividade física, vamos fazer caminhada diária, vamos organizar essa parte, vamos dia do lixo, ok? Não, nem dia do lixo, escolhe 2, 3 refeições do lixo. Gente, você vai ver que... Por que você vai colocar lixo para dentro de si? Ah, não, mas isso aqui não é um bom alimento. Tudo bem, eu vou comer uma vez na semana isso aqui, mas no restante da semana você vai comer direito, irmão. Você vai na academia, se não dá na academia, tem academia ao ar livre aí, sai caminhar. Pinda é uma cidade super gostosa para caminhar, cheia de natureza, um ar agradável, né? Vai fazer caminhada aí, vamos cuidar das 3 partes. Eu encerro dizendo assim, isso entra para uma outra pregação, cenas do próximo capítulo, em algum outro momento a gente fala sobre isso, mas eu criei um acrônimo, MAR. Você saber, 3 áreas que nós precisamos buscar equilíbrio nas nossas 3 partes. Corpo, alma e espírito. O mar, o que é o mar? Movimento. A gente precisa se manter em movimento. Até o esperar de Deus é em movimento. Deus mandou você ir numa direção. Eu acho que é para virar para a esquerda ou para a direita. Mas Deus já falou? Não falou. Então continua em movimento. Não para. Tá? Quando a gente pensa até no aspecto físico, gente, não adianta só fechar a boca. Tem que fazer atividade física também para fortalecer o corpo. Então tem que estar em movimento. De alimento. Cuidado com o que você coloca para dentro de si. Se você está colocando alimento ruim para dentro de você, é a mesma coisa que você colocar combustível estragado e adulterado no seu carro. Quem faz isso aí conscientemente? Quem já teve problema aqui com o carro? Conheço um monte de gente que teve problema com o carro porque estava muito barato lá no posto, aí não desconfiou nem nada, colocou e estragou o carro. E aí? O prejuízo foi maior. Então, e aí? Porque você está colocando um combustível ruim no seu carro. Você vai colocar um combustível ruim para dentro do seu corpo? Cuidado com o que você alimenta, o corpo, a alma e o espírito. E por último, R de relacionamento. Nós também precisamos buscar equilíbrio nessas 3 partes, tanto corpo, alma e espírito. Conexão com Deus, conexão com a gente mesmo e conexão com as pessoas. Relacionamento. Busque esse equilíbrio e você tem esse equilíbrio, esse espírito, esse fruto do espírito dentro de você. A moderação, o domínio próprio. Então exerça isso. Toda vez que você se sentir com medo, não estou com coragem de fazer, entenda, dentro de você não tem covardia, não tem timidez, não tem medo. O que tem? Poder, amor e equilíbrio. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por esta palavra. Obrigado pela tua palavra ministrada a nós. Pai querido, queremos viver o que 2 Timóteo 1,7 diz. Pai querido, se nós exercermos, Senhor, essas características do fruto do Espírito, se nós fluirmos, Senhor, mantivermos, Senhor, Senhor, o nosso espírito, nossa alma, nosso corpo em equilíbrio, exercendo o poder, habilidades divinas, Pai querido, e vivendo o amor de Deus em nós, que é a essência do próprio Deus, nós seremos pessoas constantes, nós influenciaremos positivamente vidas, nós viveremos uma vida melhor e tomaremos posse de todas as bênçãos de Deus. Dessa forma nós manteremos o fogo de Deus aceso em nós, o fogo do dom de Deus aceso em nós, porque é deste fogo que nós precisamos para poder fazer o nosso papel, cumprir com o nosso papel como igreja. Que assim seja em nome de Jesus, e todo espírito, todo sopro nos nossos ouvidos, em nossas vidas do diabo, para dizer que nós somos fracos, que nós não conseguimos, que nós não somos capazes, em nome de Jesus nós rejeitamos, nós reconhecemos que isso vem do maligno, e nós tomamos uma decisão, nós vamos viver de acordo com aquilo que está dentro de nós, com o sopro de Deus, o Espírito de Deus em nós,
para a honra e glória do Pai, nós oramos e agradecemos. Aleluias.